E aí, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma das nossas explicações visuais. Olha só, hoje a gente vai fazer uma viagem incrível pelo interior do nosso país para entender as transformações dinâmicas do espaço rural brasileiro. E pessoal, pensem no campo não apenas como aquele lugar pacato onde a natureza fica intocada, tá? É um ambiente super vivo, cheio de história, muita tecnologia e contrastes que são de cair o queixo. Tudo pronto para expandir a mente? Então, bora! O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 5 pontos. 1. O espaço rural brasileiro. 2. Dois modelos de agricultura. 3. Policultura versus monocultura. 4. O problema da concentração de terras. E 5. Entendendo a reforma agrária. Certo, vamos dar o pontapé inicial com o número 1, o espaço rural brasileiro, com suas mudanças e estruturas. Mas afinal, o que a gente chama de espaço rural? Bom, vocês precisam saber que o espaço rural não parou no tempo, tá? Ele passou por uma série de transformações gigantescas. Ele não é uma paisagem estática, é um ambiente hiperdinâmico. E para a gente realmente entender o Brasil e as mudanças na nossa sociedade, a gente precisa olhar para como a terra é estruturada, como funcionam as reformas agrárias e, claro, os diferentes jeitos de produzir no campo. Porque no fim do dia, absolutamente tudo o que acontece no campo afeta o que a gente consome e o jeito que a gente vive nas cidades. É tudo conectado. Beleza, vamos para a parte 2. Dois modelos de agricultura. Isso aqui é quase um conto de duas fazendas muito diferentes. Aqui a gente percebe o dia a dia de duas realidades no campo. De um lado, a gente tem o chamado sistema extensivo. Pensa o seguinte: técnicas mais tradicionais, não tem muito capital investido e a mão de obra é praticamente toda da própria família, sabe? São pessoas trabalhando a terra no ritmo que a natureza dita. Agora, do outro lado, temos o sistema intensivo. Aí o jogo muda de figura. Tem uma injeção de dinheiro altíssima e, como tem muita máquina moderna, quase não precisa de gente trabalhando fisicamente. Estamos falando daquelas colheitadeiras que parecem naves espaciais, drones monitorando tudo e produção em uma escala absurda. E quem é que está nos bastidores de tudo isso? O sistema extensivo que a gente acabou de ver tem tudo a ver com a agricultura familiar, que rola em propriedades menores. E olha, prestem muita atenção nisso. É a agricultura familiar que enche a nossa barriga. É ela que abastece o mercado interno e coloca o feijão, a alface e a mandioca no nosso prato todo santo dia. Já o sistema intensivo, ele é a cara da agricultura comercial. O foco deles é totalmente econômico, voltado para aquelas grandes commodities, sabe? Montanhas de soja, milho, algodão e carne. E isso ilustra perfeitamente a diferença monumental de tamanho que a gente tem no Brasil. De um lado, a pequena propriedade, que é um pedaço de terra mais enxuto, mas que é fundamental para o sustento de várias famílias. Do outro, o latifúndio. Gente, estamos falando de extensões de terra tão colossais, mas tão gigantes, que você olha para o horizonte e simplesmente não consegue ver onde a fazenda termina. E essa diferença de tamanho muda tudo, desde o visual da paisagem até a economia de uma região inteira. Tópico 3 agora. Policultura versus monocultura. O que exatamente a gente está plantando? Para memorizar isso fácil, é só olhar para as palavras. O pedacinho poli significa muitos e mono significa um só. Então, a policultura é quando você planta um montão de coisas diferentes no mesmo lugar. Imagina aquela horta incrível da sua avó, cheia de vegetais, raízes, frutinhas, tudo junto e misturado. Já a monocultura é o cultivo de um único produto espalhado por áreas infinitas. Tenta visualizar um oceano verde sem fim, onde só existe um tipo de planta, tipo quilômetros e quilômetros só de soja. Certo. Mas para onde vai toda essa produção? Lembra da policultura da agricultura familiar? Então, ela serve para o consumo da própria família e o que sobra vai direto para o nosso mercado interno. Vai para a feira perto da sua casa, para o supermercado do bairro. Por outro lado, aquele oceano da monocultura da agricultura comercial tem uma passagem só de ida para o exterior, o mercado de exportação. Tudo aquilo vai parar em navios gigantescos para ser vendido em outros países e gerar riqueza econômica. Chegamos ao número 4. O problema da concentração de terras. Como é que esse espaço todo é dividido? E é aqui que surge aquela pergunta de R$ 1.000.000 que a gente não pode deixar de fazer. No fim das contas, de quem são todas essas terras que a gente está vendo? Aí a gente entra de cabeça no conceito de concentração de terras. As fontes nos mostram que no Brasil isso é um problema super antigo, histórico mesmo. Na prática, significa que áreas imensas de terra, aqueles latifúndios gigantes, estão nas mãos de pouquíssimos donos.
Enquanto isso, do outro lado da moeda, um número enorme de trabalhadores tem pouquinha terra ou às vezes não tem terra nenhuma para trabalhar e se sustentar. É um desequilíbrio estrutural que faz parte da organização do nosso espaço rural há séculos. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto. Entendendo a reforma agrária, que, detalhe, é muito mais do que apenas terra. Então, o grande X da questão aqui é o seguinte: a reforma agrária é todo um conjunto de medidas pensadas e organizadas pelo poder público. O principal objetivo de tudo isso é redistribuir essas terras para tentar diminuir aquela concentração que a gente acabou de ver. A ideia central, do ponto de vista legal, é dar a chance de mais pessoas terem acesso à terra, promovendo mais justiça social lá no campo. Mas, atenção, porque essa é a parte que a galera costuma confundir. A terra, sozinha, não é suficiente para garantir que alguém vai sobreviver lá. Sério, simplesmente entregar um pedaço de terra e dizer boa sorte não resolve o problema num passe de mágica. Sem o apoio de verdade por trás, a pessoa não consegue produzir, não ganha dinheiro e acaba não conseguindo se manter no campo. Para o negócio fluir de verdade, a reforma agrária tem que vir com um pacote completo. E o que é esse pacote? É infraestrutura, é crédito rural para o agricultor conseguir dinheiro para financiar a safra e é assistência técnica de gente que entende do assunto. Tem que ter estrada decente para o caminhão passar com a colheita, tratores, sementes boas e orientação. Porque, pensa comigo, adianta ter a terra se você não tem estrada para vender o que plantou ou se não tem como comprar uma semente boa? Não adianta, né? Sem isso, o pequeno produtor não sai do lugar, não importa o quando ele trabalhe. Bom, vamos dar uma olhada nesse resumão para amarrar tudo que a gente aprendeu hoje. Olha só como se encaixa. A agricultura familiar fica nas propriedades menores, usa aquele sistema extensivo cheio de culturas diferentes, a policultura, e foca no nosso mercado interno. Já a agricultura comercial domina os latifúndios, aplica o sistema intensivo com alta tecnologia, focando em uma coisa só, a monocultura, e exporta quase tudo. São basicamente dois mundos diferentes rodando dentro do mesmo Brasil. E para fechar a nossa explicação visual de hoje com chave de ouro, eu deixo essa provocação para vocês pensarem. Como é que a gente pode entender e apoiar mais esses pequenos produtores que garantem com tanto suor a comida fresca que chega na nossa mesa todos os dias? Fica aí a reflexão para o próximo jantar de vocês, hein? O espaço rural é algo fascinante e está bem mais ligado à nossa vida na cidade do que a gente imagina. Continuem curiosos, continuem estudando e a gente se vê na nossa próxima explicação.